Nosso boa noite, que a paz de Jesus esteja entre nós, também a todos aqueles que nos assistem na TV Seara do Mestre. Possamos mais uma vez buscar nos ensinamentos de Jesus os caminhos, as luzes necessárias para os enfrentamentos que temos em nossa existência. E nós sempre analisamos e observemos das grandes violências que hoje acontecem, nas corrupções, nas notícias que recebemos diariamente de algo que o ser humano ainda comete com o próprio ser humano, com o próprio irmão. Coisas que nos assustam, coisas que nos revoltam muitas vezes, e que, como o Espiritismo nos orienta, que nós somos espíritos imortais e que progredimos. Mas nós questionemos, sim, qual é o progresso que nós estamos tendo, se ainda cometemos tantos equívocos, tantos erros. É evidentemente que nós devemos analisar a nossa história. E quando falamos em nossa história, devemos compreender que somos espíritos que reencarnamos muitas vezes. Que somos oriundos de muitas e muitas encarnações. Que trazemos em nós uma história que nem conseguimos compreendê-la na sua profundidade, não conseguimos percebê-la na sua integridade. Mas o Espiritismo nos traz esclarecimento e nos mostra que tudo que nós já vivemos, tudo que nós já fizemos, tudo isso, tanto para o bem como ainda para o mal, nós podemos sim corrigir os equívocos, caminhar e fazer do bem que nós já construímos dentro de nós aquelas luzes necessárias para levar a pessoas, a irmãos que ainda não compreendem, que não sabem quem somos nós, o que nós viemos fazer nessa existência, para onde nós rumamos. Deus, na sua bondade, não deixou nós à mercê de equívocos, de erros permanentes, mas sim fez nós, na nossa simplicidade e ignorância, tendo a liberdade das nossas escolhas. Sabemos também que no nosso início, nossa liberdade também era pequena, pois não compreendíamos, não entendíamos. E hoje, nesta casa espírita, aqueles que estão nos assistindo, estão adquirindo cada vez mais responsabilidades perante a humanidade, responsabilidades perante o planeta, pois somos conhecedores das verdades, nós compreendemos. Nós analisamos também quantas vezes ainda cometemos erros que não queríamos. Quantas coisas do bem que nós queríamos fazer e não conseguimos. Em outras palavras, foi Paulo de Tarso que disse que ainda cometemos equívocos, erros que nós não queríamos cometer. Ainda não conseguimos fazer o bem que tanto desejamos. Mas estamos enfadados, felizmente, a progredir sempre,
a evoluir. Jamais regredimos moralmente. Nós podemos, em algum momento, ter títulos, né? Estarmos bem perante a sociedade, a comunidade, bens materiais, intelectuais, mas muitos bens nós podemos dormir com eles e amanhecer sem. Mas os bens morais não. Os bens intelectuais também não. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós vamos nos estruturando interiormente, tudo isso vai fazer parte cada vez mais das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações. E se buscarmos a nossa literatura, que ela é vasta, nós temos em O Livro dos Espíritos várias questões que podemos aprofundar esse tema. Lei do Progresso, na parte 3ª, capítulo 8. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E a resposta são perguntas que Kardec fez para a espiritualidade maior. E a resposta é não. O estado natural é o nosso estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o nosso progresso, para o progresso da humanidade. O estado natural, quando fomos criados por Deus, é a nossa infância. É ali que nós começamos a permear a nossa vida, permear a nossa existência. Se saímos das cavernas e hoje estamos em prédios, em edifícios, vejamos o progresso que aconteceu. Se nós analisarmos que em algum momento, quem sabe não tão remoto, pela eternidade das nossas existências, quando as pessoas que tinham, por exemplo, lepra, eram excluídas da sociedade, eram jogadas em valos. Hoje nós temos atendimento, nós temos medicina, nós temos pessoas que possuem esta doença e que convivem normalmente na sociedade. Se observarmos quando os cristãos eram jogados às feras, e nós lá aplaudindo, quem sabe? Era um espetáculo, era um evento daquele momento. Hoje, pelo menos, a maioria dos estádios, então, já se joga futebol e outros esportes. Então, nós evoluímos. Mesmo ainda, quando ligamos os nossos rádios, as TVs, quando lemos os jornais, tanta destruição, tanta violência. Mas também nós calamos muitas vezes diante das adversidades, das dificuldades. Nós nos omitimos de levar o bem, de falar do bem, de falar de Jesus, de vivenciá-lo, de compreendê-lo melhor. E aí a maldade, mesmo ainda tendo tanta força, ela é também quase que incentivada pela própria ignorância nossa, através dos nossos comentários diários de tudo o que acontece de negativo. Tudo que acontece de ruim na existência nossa, nós fizemos com grande facilidade a sua divulgação. Devemos retomar pensamentos diferenciados, sentimentos, e fazer do bem a nossa proposta de existência. Estaremos progredindo, sim, como espíritos que somos. Na questão 778, nós temos
o seguinte questionamento de Kardec: o homem pode regredir para o estado natural? E a resposta: não. O homem deve progredir sempre e não pode retornar à infância. Se progride é porque Deus assim quer. Pensar que possa regredir à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. O homem traz em si o impulso de progredir ou o progresso é apenas o fruto de um ensinamento? E a resposta, essa é a 779, nos diz o seguinte: o homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Vamos analisar quando estamos em uma escola. Quantos estudantes, quantos alunos vão muito bem? Estudam, se esforçam e vão passando de ano. E outros com maiores dificuldades. Alguns, sim, com dificuldades de compreensão, outros por falta de esforço. É mais ou menos assim a nossa existência. Nós progredimos, todos nós temos a liberdade de escolhas. Temos também o questionamento: por que Deus, então, se criou simples e na nossa ignorância deixou que nós escolhesse o mal? Ele deixou a liberdade para nós, o livre-arbítrio, e nós escolhemos. Pois, hoje mesmo, com toda a compreensão que nós temos, com todo o ensinamento que a doutrina nos traz, nossas escolhas ainda, muitas vezes, são equivocadas. Na 780, como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Ao fazer compreender o bem e o mal. Nós estamos numa casa espírita, não necessariamente para nos tornarmos espíritas, mas para nos tornarmos pessoas melhores, para compreender melhor os ensinamentos que Jesus já nos deixou há mais de 2000 anos, relembrá-los. Então, diante dessa compreensão, é que nós podemos fazer as nossas escolhas. E o progresso intelectual, ele sempre vem antes do que o progresso moral. Percebemos que hoje nós temos 1 bilhão de famintos no mundo. 1 bilhão. De pessoas, de irmãos nossos, quem sabe muitos nem conhecem o que é um pedaço de pão. Mas temos uma tecnologia avançadíssima. Temos produção de alimentos sobrando. Temos a medicina fazendo curas que nós não imaginávamos há pouco tempo atrás. Então percebemos que intelectualmente nós vamos evoluindo rapidamente. Vejamos a informática. Nesse momento, essa reflexão sendo ao vivo, podendo ser assistida em nossos lares. Há pouco tempo atrás, se alguém falasse para alguns, certamente nós duvidávamos. Hoje, nem sabemos o que nos espera, né? Logo adiante. Tão desenvolvida é a tecnologia. Tão rápida ela muda e avança. Mas moralmente não. Moralmente nós vamos crescendo, evoluindo mais lentamente. Pelo discernimento, pela compreensão. E é isso que a doutrina nos faz, nos oportuniza, ela nos esclarece e nós compreendemos melhor Deus, nós compreendemos melhor suas leis. E a partir do momento em que essa compreensão faz parte do nosso conteúdo intelectual, nossa consciência desperta e nos cobra. Nossa consciência nos adverte. Nossa consciência, que é o espelho da nossa alma, nos mostra caminhos e nos diz o que é correto ou o que não é correto.
Aliás, temos um ensinamento muito simples do Mestre, de fazermos ao outro o que nós queríamos que fizesse para nós. Se nós seguíamos esse ensinamento, não teríamos tanta violência, tanto ódio ainda, tanta vingança, tantos sentimentos que carregamos dentro de nós. Também porque não conhecemos a nós mesmos, devemos buscar esta compreensão olhando para dentro de nós. E evidentemente que não podemos chegar aos nossos extremos. Devemos nos perdoar, gostar de nós. Somos espíritos imperfeitos. Vamos ter equívocos ainda em muitas encarnações. Portanto, não somos culpados, nós temos a responsabilidade, sim, de nossos atos. Mas as mágoas e os remorsos, elas entravam em nossa evolução. Ela faz com que nós fiquemos dentro de nós e não conseguimos ver as portas que Deus abre para nós. Quando encontramos uma porta fechada, tenhamos certeza que Deus nos deixa várias portas abertas para buscar outros caminhos. E é a compreensão que nos faz isso. Não há homens, na questão 782. Não há homens que impedem o progresso com sua boa fé, pensando favorecê-lo, porque a veem sob o seu ponto de vista, e muitas vezes onde ele não está. São como uma pequena pedra colocada sobre a roda de um grande carro, que não o impede de avançar. Então, as dificuldades, elas vão estar presentes sempre na nossa existência. Nós não viemos para passeio, nós viemos para trabalhar, para servir, para evoluir, para resgatar, sim, algumas coisas que nós erramos em existências anteriores, nesta própria existência ainda, mas nos demos oportunidade. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, e aqui comenta então nas 783 o progresso, a evolução que nós estamos vivenciando neste século, e nos mostra ali também as diferenças, né, do progresso moral e intelectual. A perversidade do homem é muito grande. Não parece recuar em vez de avançar? Pelo menos do ponto de vista moral, isso comentamos, né, na nossa introdução desta reflexão, das violências que a gente percebe, né, das corrupções, e aí nos questionamos onde está evoluindo esse ser humano. Engano vosso, observai bem o conjunto e vereis que o homem avança, uma vez que compreende melhor o que é o mal e a cada dia corrige abusos. É preciso o mal chegar a extremos para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Grandes erros, grandes equívocos fazem com que nós repensemos nossas atitudes. Quantos erros cometíamos alguns anos atrás? Para nós era basicamente, ou considerávamos até normal. Hoje nossa consciência não deixa mais. Podemos cometer esses erros, esses equívocos, mas a nossa consciência nos cobra, nos alerta, nos mostra. E aí então nós repensemos todas as atitudes que nós temos. Aqui tem uma questão que eu acredito que ela resume ou nos diz praticamente tudo sobre as dificuldades que nós temos de evoluirmos como seres humanos, como espíritos. Na 785, qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral. Uma vez que o progresso intelectual avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada. E ali nos continua nas suas explicações. Então, ainda nossos vícios morais, aquilo que trazemos
dentro de nós, nosso egoísmo, nosso orgulho, são os dois sentimentos que ainda dominam o nosso planeta. Fazem parte das nossas atividades, dos nossos objetivos, muitas vezes. A partir do momento em que nós diminuímos o orgulho, diminuímos o egoísmo, nós estaremos evoluindo mais rapidamente a nível moral, espiritual. O egoísmo e o orgulho, eles são responsáveis por praticamente todas as adversidades, todos os erros que cometemos. Se olharmos profundamente e analisarmos atitudes nossas mesmos, dos governantes, e perceberemos que o orgulho, que o egoísmo está presente fortemente. Que a falta de humildade ainda é uma característica do ser humano. E humildade não é sermos pobres materialmente. Humildade é sentimento. Humildade é aquilo que nós realmente somos. Humildade é um sentimento que faz com que, na nossa simplicidade, nós consigamos superar todas as adversidades com mais serenidade. Porque o nosso orgulho, porque a nossa vaidade, nosso egoísmo, nos escurecem a nossa visão, a visão espiritual, fazendo com que nós ainda sejamos instrumentos, várias vezes, dos grandes equívocos que a humanidade comete, das grandes violências. Aqui nós temos também mais uma reflexão, inclusive é uma observação de Allan Kardec. Há duas espécies de progresso que se apoiam mutuamente e que, entretanto, não marcham lado a lado. Isso que nós falamos recém, né? É o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o progresso intelectual recebeu neste século todos os incentivos possíveis e atingiu um grau desconhecido até nossos dias. O que é um povo civilizado? O que é um povo civilizado? Nós falamos, né, dos países desenvolvidos, dos países civilizados. E o que é um país civilizado? O que é um povo civilizado? Muitas vezes com atitudes quase selvagens, promovendo guerras, destruições, planejando guerras. E ainda no nosso conceito, muitas vezes, são considerados de povos civilizados. Por quê? Porque o desenvolvimento intelectual está presente, está muito desenvolvido, as tecnologias, e aí, mais uma vez, fazem parte o orgulho, a vaidade, o egoísmo destes países que praticamente exploram países mais pobres, fazem experiências em seres humanos, dizimando vírus. Pois, analisando tudo isso, países que hoje estão, ou que estavam, muito bem financeiramente, parece que chegaram ao seu topo. E estão refazendo, estão reavaliando seu país. Porque não cresceram moralmente. Porque só o intelecto, só o material fez parte destes países. E assim também é individualmente para cada um de nós. É fundamental o crescimento e a evolução, o progresso material. De nós estudarmos, de nós crescermos, de nós trabalharmos, de nós adquirirmos riquezas, dinheiro. Isso é importante. Isso é necessário para o progresso do planeta. Mas que
paralelamente a essas conquistas, a estas buscas, também a nossa evolução moral, o nosso desenvolvimento como espíritos devem fazer-se presentes, necessários. É este equilíbrio que está faltando para nós. Quando analisarmos, as duas asas, e hoje ainda essas duas asas não estão equilibradas, que é o intelecto e o moral. Quando conquistarmos isso, não teremos mais fome neste planeta. Nós teremos alimento suficiente, pois no próprio livro dos Espíritos, quando nos questionam o que é necessário para sermos felizes, o que é necessário para um de nós ser relativamente feliz. Relativamente, pois é a felicidade que nós conseguimos obter ainda neste planeta, de muitas provas, de muitas expiações. E a resposta da espiritualidade maior é muito sábia, muito objetiva. Ela nos diz que para sermos felizes, materialmente, o necessário. E moralmente, a fé em Deus, fé no futuro. É isso. A consciência tranquila. Será que não seríamos felizes? Se materialmente nós temos o suficiente para viver e a nossa consciência estiver tranquila, nosso planeta vai chegar, nós chegaremos a vivenciar esses momentos, pois estamos evoluindo sim. Estamos caminhando rumo à perfeição, tanto relativa, de sermos seres onde o bem vai predominar. Esse é o mundo de regeneração que se aproxima para a Terra. Raul Teixeira já dizia que nós devemos orar muito, orar bastante, para reencarnarmos na Terra. E orar ainda mais para reencarnarmos no Brasil. Para reencarnarmos nesse país, onde nós temos liberdade, onde muitas e muitas religiões se expressam, onde a solidariedade, a caridade se faz presente em cada brasileiro, em cada brasileira. É onde Jesus investiu e está investindo para as grandes mudanças morais do planeta. Vejamos a responsabilidade. Mas aproveitemos todos os momentos que nós temos. Aproveitemos esta noite, aproveitemos a nossa semana. Agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos. Buscando sim e pedindo a Deus que nos dê força, coragem, serenidade para os enfrentamentos que deveremos ter, todos nós sem exceção. Não nos consideramos vítimas e nem culpados, mas os responsáveis pelas mudanças que nós queremos e que essa mudança inicia dentro de nós mesmos. Portanto, a doutrina espírita, que ela nos esclarece, que ela nos orienta, que ela nos consola. Esclarecendo que somos espíritos em evolução e nos consolando, que Deus nos perdoa, que Deus nos oportuniza e que nós não estamos condenados, não, a penas eternas, mas sim a possibilidades constantes, permanentes, de recomeçarmos, de refazermos nossa existência e termos, sim, um futuro bem melhor, um presente que nós construímos hoje. Que Deus possa, então, proteger a todos nós e que Jesus ilumine as mentes e também nossos corações. Muito obrigado.